Graça e paz, meus irmãos. É motivo de grande alegria e honra e responsabilidade sempre vir aqui e anunciar, proclamar o Evangelho do Senhor. Mas queremos nos Deus soberano que, apesar das nossas falhas, da nossa imperfeição, Ele é um Deus perfeito que se usa de seres imperfeitos para pregar a sua perfeição para a igreja, que também é imperfeita. E aí aguarda, o retorno esperançoso do Senhor Jesus Cristo. E como a irmã falou, a gente está dando continuidade à exposição do livro de Miqueias. Hoje a gente vai expor o capítulo 4 de Miqueias, então eu já peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias. E antes mesmo da gente iniciar a leitura do capítulo por completo, eu queria orar junto com os irmãos, pedindo e intercedendo ao Senhor que Ele, na sua infinita misericórdia e soberania, conduza todo esse momento por louvor da sua glória. Todos acharam? Oremos. Pai Santo, Senhor misericordioso, Pai de amor e de justiça, glorificado e exaltado seja para sempre o Teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, te agradecemos pela renovação da Tua graça, pela renovação do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por mesmo sendo um Deus tão perfeito, o Senhor te utiliza de seres tão imperfeitos para pregar a Tua perfeição, que é o Teu Evangelho. Tem misericórdia, Senhor Deus, opera em minha vida. Assim como o Senhor vem operando, Senhor. Tem misericórdia de mim. Usa-me para o louvor da Tua glória, que a Tua verdade seja proclamada, independente de qualquer coisa, que os corações estejam receptivos. E como igreja, Senhor Deus, possamos entender a verdade proferida pelo Senhor através do Teu servo Miqueias, aqui na Tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, para que assim possamos reconhecer a Tua verdade, ouvi-la, entender qual é o propósito da Tua igreja em meio desse mundo tão cruel, e assim proclamar o Teu Evangelho, ensinar a todos os povos, sermos ensinados, e que esse ensino ele possa ter como resultante a obediência. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e opera em nós, no nome do Santo de Jesus. Amém. Irmãos, inicialmente eu queria compartilhar algo com vocês. Eu não iria compartilhar isso, mas Deus me mostra que eu preciso compartilhar. Perdão. Essa foi, acho que, uma das piores madrugadas da minha vida, onde eu fui confrontado fortemente pelo Senhor e eu pedi muito discernimento ao Senhor para entender e discernir, de fato, a Sua voz. E parece que ficou meio confuso, eu não consegui entender, não sei se algo quis me calar, algo quis impedir que eu não estivesse aqui hoje. Mas o Senhor é soberano. E assim aprova o Senhor que aqui eu estivesse. E não é sobre mim. Eu não falo isso porque não é sobre mim, meus irmãos. É como se o sobrenatural, ele invadiu o natural e ali eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu só sei que o Senhor se fazia presente. E aqui não eu, mas que a mensagem seja proclamada, e o nome de Deus seja glorificado. E eu inicio, meus irmãos, essa mensagem ilustrando para vocês algo que aconteceu ano passado em minha vida. E essa ilustração vai ajudar a gente a entender melhor o livro de Miqueias, como Miqueias inicia e finaliza esse livro, para onde ele estava apontando. E no ano passado a gente estava realizando lá, onde eu trabalho em Salgueiro, uma capacitação para que a gente pudesse instaurar lá uma nova modalidade de resgate através de motos. Acho que os irmãos já viram por aqui
aquelas motos do SAMU que saem à frente das ambulâncias, para poder chegar mais rápido até as vítimas, até que aquela ambulância chegue por conta do trânsito. E aí foi feita uma capacitação no qual nós recebemos instruções de técnicas de pilotagem, e aí chegou um certo momento na prática em que o instrutor deixava a gente à vontade, mas ele dava uma missão. Ele fez, aqui está esses cones, mais ou menos 40, 50 metros aqui à frente, 60 metros, vários cones enfileirados, e a gente precisava perfilar por esses cones com êxito. E aí, a princípio, ele deixou a gente conduzir da forma que a gente achava que era correto. E aí, quando terminou, ele perguntou o nível de dificuldade. Como a gente não tinha comparado com nada ainda, a gente realmente achou um pouco difícil, foi um pouco cansativo até, a gente colocou força onde deveria colocar e fez o que não deveria fazer. E aí ele apontou e mostrou para a gente que um dos grandes motivos de acidentes de moto, ou pessoas que acabam caindo em buraco, é porque elas acabam focando no que está aqui muito perto, naquele problema, naquela problemática que está ali muito perto. E a gente deixa de usar recursos que nós temos como seres humanos, como, por exemplo, a visão periférica, que no qual eu estou olhando para aqui, para frente, para a porta do templo, e eu consigo enxergar as pessoas que estão à minha esquerda, à minha direita, e aqui abaixo o chão. Então ele instruiu e fez, em vez de tu focar para cá, para o pneu, para o cone que está aqui à frente, para esse problema que está aqui à frente, eu quero que vocês olhem, não tem aquele último cone lá na frente, eu quero que você olhe além daquele cone, eu quero que você olhe lá para frente, e aí tente fazer o percurso novamente. E aí eu fui, ele ensinou outras técnicas mediante alguns recursos, mas eu assim o fiz, incrivelmente. Foi muito mais fácil, muito melhor. Quando a gente acaba focando, não no problema, mas na solução que está lá na frente. E é basicamente isso que Miqueias está fazendo. Ele está chegando para o povo que estava ali passando por um contexto onde governantes estavam se corrompendo, né? Vocês viram aí as vinhetas que foram passadas esses dias, no qual juízes eles estavam vendendo suas sentenças, né? Sacerdotes, profetas, mostrando seus corações gananciosos, e o povo que virou as costas para o Senhor. E aí ele chega para esse contexto, chega para esse povo, um povo que está sofrendo por questões do coração pecaminoso e idólatra do homem, e Miqueias diz, nesse contexto geral, dá uma pausa no que vocês estão fazendo, e olha para aqui, para onde eu estou apontando, por um futuro glorioso que aguarda vocês. Então, Miqueias, dentro da sua profecia, ele inicia esse capítulo 4, apontando por um futuro glorioso, a instauração completa do reino de Jesus, um reino glorioso, no qual ele convida o seu povo que se arrepende para estar junto com ele. E aí, meus irmãos, ele começa nada mais com um termo, pelo menos na minha versão, com a palavra mas, no entanto de porém, uma controvérsia. Algumas Bíblias, algumas versões não mostram, mas é bem conveniente essa palavra, porque ela força a gente a olhar para o que vem escrito anteriormente e entender o que está sendo escrito ali, aquele contraponto que está sendo realizado. E quando a gente volta no capítulo 3, como o Lucas pregou no domingo passado pela noite, ele finaliza mostrando para aquele povo a ruína do tempo daquele povo. O tempo pelo qual o Senhor se fazia presente, mas por conta de seus pecados, por conta de seus maus costumes, por conta de sua desobediência, o Senhor destruiria o templo daquele povo, o templo físico, e ali mais não estaria presente naquele momento. E aí, meus irmãos, voltando o nosso olhar para o que aconteceu com esse povo, né, a gente vê a justiça de Deus pairando sobre esse povo, quando ele mostra a destruição do templo. Mas agora no capítulo 4, ele inicia mostrando o templo futuro. Templo esse divergente desse templo que ele teria citado anteriormente. Era um templo, meus irmãos, que haveria de vir no futuro, um quanto tão distante para aquele povo, mas que para nós é muito presente e é atual. Ele estava apontando para o estabelecimento do reinado de Cristo, evidenciado através de sua igreja. O templo aqui, que no capítulo 4 ele começa iniciando, ele está se referenciando nada mais do que o templo do Espírito Santo, a casa do Senhor, nós como casa do Senhor.
Como fala em 1 Pedro, vocês também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então aqui Miqueias, meus irmãos, ele está apontando para o novo templo, quando ele diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Esse termo, nos últimos dias, ele basicamente está apontando não para um sentido cronológico de tempo, mas na verdade ele está apontando para um sentido escatológico, apontando para o fim que haveria de vir. Mas esse fim não mostraria que seria o fim em si mesmo, mas seria o início de uma nova era. A era messiânica, que foi inaugurada primeiramente na sua primeira vinda de Jesus Cristo, no qual a gente vivencia e aguarda o seu segundo retorno. E ele foi inaugurado do Deus aqui na terra, Deus como homem, através da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e instaura a sua igreja. E aí, meus irmãos, essa igreja, esse templo, o texto vai nos mostrar que será elevada. Essa igreja, esse templo, a casa do Senhor, ela seria exaltada acima de tudo. Naquela época, os templos eram construídos e ali significariam que a presença de Deus estaria no meio daquele povo através dos templos, dos tabernáculos. E aí tinha-se o conceito, na época, que quanto mais alto fosse construído aqueles templos, ou quanto maior fosse construído, maior seria aquele Deus pelo qual habitaria naquele templo. E aí acho que o pessoal da arquitetura, da engenharia, pode lembrar dos zigurates, né, que eram aqueles templos grandiosos, que tinham aquelas escadas. E eles têm justamente essa ideia de mostrar a grandiosidade do Deus pelo qual eles serviam. E os templos também eram uma forma de eles expressarem como fosse uma ligação entre os céus e a terra. No entanto, o texto vai dizer que esse templo, a casa do Senhor aqui, pelo qual a gente já viu que é a casa, o templo do Senhor, ele seria elevado sobre as montanhas, ou seja, o templo do Senhor, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, seria exaltado a tal ponto que estaria acima de todos os templos que seriam estabelecidos, não pelo povo em si, mas pelo Deus pelo qual elas serviam, e é o Deus que nós servimos hoje em dia. Esse Deus está acima de toda a deidade que possa existir na face da terra, que as pessoas possam criar nos seus corações. Inclusive, por muitas vezes a gente tem grande tendência de criar em nossos corações deidades, idolatrias, no qual a gente tira Deus do nosso coração, do seu trono de glória, e coloca qualquer outro desejo, qualquer outro desejo em si, no lugar do Senhor. Mas aqui, esse texto vem falar que a igreja, o Deus pelo qual ele serve, ele está acima de todos os deuses. E o texto continua dizendo, meus irmãos, que além disso, os povos irão a ele. Após essa exaltação, observamos a sua consequência. O povo de Deus, sua igreja, através da obra do Senhor, atrai os povos, e os povos irão a ele. É quando finaliza o primeiro versículo, no qual, após finalizar dizendo que que seria estabelecido como monte mais alto, a igreja do Senhor, a casa do Senhor, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E assim o povo será expandido mediante a pregação de sua verdade, de poder irresistível da sua graça. A igreja do Senhor, quando adorado ao único e verdadeiro Deus, ela tem o poder de atrair o povo. E essa atração, meus irmãos, o texto vem mostrar para a gente que não são de algumas pessoas, mas o texto no versículo 2 inicia que muitos povos, muitas nações irão, e além disso, além de ir ao templo do Senhor, né, atraídos pelo poder de sua glória e de sua graça, esse povo iriam e diriam: vinde, subamos ao monte do Senhor, contrariando a ideia natural das coisas nas quais descem, mas o Deus age numa atmosfera sobrenatural. E aí, as pessoas que ali irão, elas subirão ao monte do templo do Senhor com um intuito.
As pessoas têm sede da palavra do Senhor. O texto vem dizer que essas pessoas buscam a casa do Senhor, o templo do Senhor soberano, com o intuito de ensinar. E aqui agora a gente começa a entender e aplicar em nossas vidas que uma das missões da igreja é o ensino. As pessoas buscam, pois têm sede. E a nossa função, quanto crentes e conhecedores da verdade, a gente tem a missão de ensinar essa verdade para os povos que as procuram. E esse ensinamento, o texto continua mostrando para a gente que ele precisa desembocar e não ficar apenas o ensino nas ideias, mas esse ensino ele precisa desembocar em obediência, pois o texto ele continua para a gente mostrando que além desse ensino, além de aprender, eles procuram para que andemos nas suas veredas. Além de conhecer o Senhor, os seus ensinamentos, quem é o Senhor, seus atributos, o povo também tem sede para seguir em obediência. A igreja do Senhor, ela precisa, além de ensinar, buscar o ensino, buscar aprender, ela precisa buscar cumprir em obediência com o que é ensinado. E só através do ensino que os povos entenderão que o Senhor tem a palavra de vida eterna e que Ele é o próprio Cristo, o Santo de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e requer a obediência de seu povo. Que é o que vemos na parte seguinte, para que andemos em sua vereda, desembocando aí na obediência. E a gente consegue observar que o conhecimento, ele precisa resultar na obediência. É o que João diz lá no capítulo 13, versículo 14. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. E aí, o texto continua, mas por que tudo isso acontece ou por que tudo isso deve acontecer? Tudo isso o próprio povo reconhece que a lei é a expressão exata do caráter de Deus. Quando ele vem falar que a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. O povo aí, quando é relatado essas palavras, eles entendem, de fato, qual é a finalidade da lei. A lei, ela expressa meramente o caráter de Deus, né? E que Cristo é a própria palavra encarnada. Miqueias agora, a partir do versículo 3, ele vem mostrar para a gente Deus como um agente transformador desse povo através de sua palavra. Pois ele fala que ele, Deus, ele julgará, tem duas ações que a gente precisa observar. Esse Deus, ele julgará e corrigirá as nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas e relhas e arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação e não aprenderá mais de guerra. E aí a gente consegue ver a ação transformadora do Senhor, o seu agir sobre o seu povo, mostrando que eles buscam que o que eles buscam não deve ser pela força do seu próprio material bélico, mas que, na verdade, o que Miqueias aponta aqui era uma ideologia que precisava ser transformada. Os instrumentos de guerra, eles deveriam ser transformados em instrumentos de trabalho, e esse passado apagado, pois o texto continua nos dizendo que eles não aprenderão mais de guerra. E aí eles observam, a aplicação desse texto a gente observa que, na verdade, o que antes servia para a morte, agora servirá para a vida. E que o único derramamento de sangue que traz a paz é o sangue derramado no Calvário, é o sangue de Cristo Jesus, e não o sangue derramado por guerras ou por conflitos onde ambições e desejos são buscados, onde muitas pessoas pretendem, até através da guerra, buscar aí a paz. Muitos dizem que buscam a paz através da guerra, mas a gente sabe que não é bem por aí, meus irmãos. A única paz, ela só vai ser, de fato, firmada e alcançada quando entenderem, de fato, que o único sangue derramado que é capaz de perdoar pecados, o único sangue que é capaz de trazer a paz plena para todo o seu povo, é o sangue derramado no sacrifício de Cristo Jesus. E a consequência disso é que o povo desfrutará de paz. Olhemos no versículo 4. Mas cada um se assentará debaixo de sua videira e de sua figueira, e ninguém os afugentará dali.
Por qual motivo? Porque o Senhor dos Exércitos disse isso. E a consequência disso, meus irmãos, é que aquele povo, quando entendeu que as armas pelas quais traziam morte deveriam ser trocadas pelas armas que traziam vida, e eles deviam enxergar o verdadeiro motivo que poderia trazer a paz para eles. E aí, quando eles entendem isso, isso traz como consequência uma paz plena que esse povo poderia desfrutar. Poder sentar debaixo da figueira e da videira. Na realidade, que aquele povo vivia, meus irmãos, era muito difícil viver isso aí. Era muito difícil eles conseguirem plantar algo e ter a certeza que eles desfrutariam daquele fruto. Porque o cenário era de guerra, o cenário era de destruição. Eles podiam plantar hoje, mas amanhã um exército inimigo poderia vir, invadir e derrubar tudo. Uma figueira, por exemplo, demora anos e anos para florescer, para crescer e dar fruto. Então imagina nesse cenário, Deus prometendo que eles iriam usufruir do suor do seu trabalho. E além de desfrutar da paz, o Senhor assegura para esse povo uma segurança. Mostrar através do texto que ninguém os afugentaria dali. Miqueias vem concluir essa sessão, meus irmãos, no versículo 5, reconhecendo que dentre todos os povos, principalmente que a gente viu lá no versículo 3, acredita-se que esse versículo 5, ele está aludindo ao versículo 6, no momento que ele começa o seu texto por um pois, concluindo alguma ideia que ele falou anteriormente. E quando a gente volta, a gente vê que faz total referência com o versículo 5. E aí, a gente consegue observar Miqueias concluindo essa sessão, mostrando e reconhecendo que dentre os povos e nações, os quais o Senhor julgará e corrigirá, ainda haverão, meus irmãos, aqueles que não crerão em seu nome. Haverão aqueles que ainda buscam em alguma coisa algo que a gente não sabe. Através dos seus corações idólatras, buscam agradar-se a si mesmo, colocando-se em posições de deidade. E aí a gente consegue observar a fábrica de ídolos no coração desse povo. Porque ainda que o evangelho ali pudesse estar sendo proclamado, a verdade de Cristo pudesse estar sendo proclamada, ainda haveria aqueles que não andariam segundo o caminho do Senhor, que é o texto vem concluindo, falando que cada um dos povos anda em nome do Senhor Deus. Mas, meus irmãos, o texto também conclui que haveria aqueles que ouviriam a palavra, ensinariam e aprenderiam a sua palavra, e isso resultaria em uma obediência. E essa obediência, o texto vem falar que é andar para todo sempre em nome do Senhor. No entanto, Deus chama para si, num cenário, esse povo, para que agora possam andar em seu nome, em seus caminhos, em obediência e com grande perseverança, não só hoje, mas para todo sempre. E o Senhor nos exorta, Ele também nos fortalece, mostrando para a gente no qual o nome a gente precisa caminhar e seguir e confiar em obediência. O caminho do Senhor, esse que sustenta e traz paz para o seu povo. No versículo 6, a partir de agora, Miqueias vem voltar os nossos olhares, não só para um povo que seria afetado na carne pelo cativeiro, que estava à sua espreita. Haveria de vir ali, o Império Assírio e dominar esse povo e posteriormente a Babilônia. E a gente já conhece toda essa desgraça. Mas além, meus irmãos, deles serem afetados na carne e expulsos das suas terras, e alguns chamam eles de desterrados, há também para as ovelhas de Cristo que andam com dificuldade, pois o próprio Deus a afligiam. O versículo 6 diz, o Senhor diz, naquele dia reunirei os que tropeçam. Algumas Bíblias vêm dizer que cocheiam, ou seja, aqueles que andam com dificuldade. O texto finaliza mostrando para a gente quem é o autor principal de todas as coisas, o próprio Deus. Talvez a gente possa achar, mas Deus, como é que Deus pode fazer isso com o seu povo? Deus disciplina quem ama, irmão. Então, se Ele disciplina daquela parte, a gente anda com dificuldade, é porque está demonstrando o seu amor por nós. E aqui Ele faz esse paralelo do povo que seria machucado pelo cativeiro, e Ele vem falar que eles cocheiam. No entanto, meus irmãos,
esse povo, o próprio Senhor, ele promete que ele iria reunir esse povo. Aqueles que foram dispersos, o Senhor reuniria eles. Mas o versículo 7, ele vem nos mostrar que com a vara, o Senhor, ele nos aflige, mas com o seu cajado, ele nos restaura. No versículo 7, ele vem falar, farei um remanescente, um povo forte, aquele povo que, independente das intempéries que possam enfrentar na vida, no cativeiro, onde quer que seja, aqueles que permaneceram firmes na minha palavra, eu falei deles um povo forte, um remanescente. Daqueles que foram dispersos, daqueles que foram retirados de suas casas, dos seus lares, da sua habitação e do seu conforto, eu não só juntarei eles, mas farei deles uma grande nação. Ensinando para nós hoje, meus irmãos, ainda que passemos por dificuldade na era por vir, nos dias atuais, sabemos que os políticos, os governantes, muitas vezes não colocam sua confiança no Senhor, não temem ao Senhor, e por isso o povo sofre, o povo carece. Mas o Senhor fala que esse povo que é afligido, esse povo que é ferido, esse povo que está mancando, haverá um futuro glorioso para esse povo, porque é o próprio Senhor que promete. Dos que caminham com dificuldade, Ele faz um remanescente, um povo forte. E daqueles desterrados, aqueles que foram expulsos, Ele fará uma nação poderosa, um povo poderoso, uma igreja poderosa, mas não por suas próprias forças. Possa ser que, talvez numa fala, no entendimento, a gente entender que é um povo forte por conta das suas capacidades físicas, intelectuais, mas não, meus irmãos. Eles são fortes por conta daquele que o faz forte, o Deus Todo-Poderoso. E essa nação, ela não será governada, reinada por um governante impuro, mas o Senhor, Ele reinará sobre eles eternamente. E assim ele finaliza o versículo 7, mostrando que o Senhor reinará sobre esse povo, não só agora, mas para todo sempre. E aí ele continua, no versículo 8, dizendo, e a ti, ó torre do rebanho, montanha da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Aqui, meus irmãos, esse texto basicamente está confirmando a verdade sobre a que a gente viu mais à frente. O governo e o domínio que traria a segurança desse povo. O texto mostra para a gente, diz, ainda que talvez por uma leitura rápida e complicada, mas eu quero dizer para vocês, explicar para vocês que o que o texto está dizendo é que virá o Rei Jesus, Ele voltará e reinará soberanamente no meio do seu povo e sobre um povo, transformando o seu povo em uma igreja gloriosa no seu reino de graça, poder e glória. Agora, o texto, como eu falei para vocês, Miqueias aponta para um futuro lá na frente, o retorno de Jesus Cristo, uma igreja gloriosa. Só que aos poucos, Miqueias vai voltando para a realidade atual. Às vezes é complicado, você ler de uma vez assim esse capítulo, às vezes pode parecer estranho. E realmente a metodologia que Miqueias usa não é tão fácil. Ele aponta para um futuro lá à frente, mas aos poucos ele vem trazendo o povo para a sua realidade. O desdobramento aqui, na verdade, é como se estivesse acontecendo de forma contrária. Tanto é que no versículo 9, ele inicia com o agora, apontando para um futuro não tão longínquo, um futuro um pouco mais próximo, revelando ao povo um sofrimento temporário, que haveria de passar no cativeiro da Babilônia, no qual diz, por que gritas tanto? Por acaso não tens reis? O teu conselheiro morreu, para que tivesse tantas dores como a mulher no parto? E realmente naquele momento ali, o povo de Israel, o povo ali que estava sendo oprimido, aquele povo não tinha realmente um governante real. Aquele povo ali não tinha um governante justo que pudesse liderar com justiça sobre o seu povo. Isso faz com que haja a necessidade daquele povo de suplicar por um rei, por um governante justo, que governasse com justiça. E desde já, a gente sabe que a teologia bíblica aponta para a gente que desde Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura ela aponta para Cristo. E não é diferente nesse texto. Quando Miqueias faz essa pergunta retórica, talvez sarcástica, é talvez na ideia de cutucar aquele povo, para que eles sintam a necessidade de ter um Deus, ou na verdade um juiz ali justo, alguém que liderasse com justiça sobre eles.
E é engraçado que Miqueias, ele faz uma comparação desse sofrimento que eles iriam passar com uma mulher grávida. Realmente são 9 meses, né, que parece que a dificuldade ela vai sendo progressiva. Minha esposa está grávida, pela misericórdia de Deus, e agradeço a Deus por isso, é uma bênção do Senhor em nossas vidas. E aí a gente sabe que a gravidez ela vai evoluindo e, consequentemente, as dores também vão evoluindo. As dificuldades, parece que o bebê vai ali esmagando o pulmão, intestino, parece que quando chega perto dos 9 meses ali a respiração já fica dificultosa. E quando chega próximo do parto, as contrações que, pelo primeiro instante, elas passam a ser curtas, né, e tem um espaço entre uma e outra longas, mas, à medida que vai passando, eu creio que já teve aqui algumas mães que tiveram seus partos normais, vão entender o que eu estou falando. Mas até quem não é mãe, dê a entender, porque é um sofrimento progressivo. E aí Miqueias usa desse sofrimento para explicar e para falar para esse povo esse sofrimento pelo qual eles estariam passando. E é engraçado, e ainda que Miqueias prefigure esse sofrimento, está pela maior parte. No versículo 10, no versículo seguinte, ele continua essa ilustração. Só que no primeiro momento, vou passar para o versículo 10, meus irmãos. No primeiro momento, ele apresenta Judá como sendo um representante de uma mulher que está prestes a parir, né? Ela passará por todo aquele processo doloroso, mas que é necessário para que reconheça, no caso esse povo, né, ele possa reconhecer o sofrimento que é resultante de um juízo divino por causa dos seus pecados. A gente sabe e é entendido, meus irmãos, que no processo de gravidez, ainda que haverá aqueles momentos de dores, ali tem um pico máximo de dor, no qual está próximo da criança nascer, e a mulher talvez seja um dos momentos que ela mais se arrepende ou não, mas conversando esses dias, quando eu passei lá junto com o Valquiane na médica, eu estava lendo esse texto e eu perguntei a ela, quando o bebê nasce, a dor passa instantaneamente? Ela disse que quase que instantaneamente a dor passa. E é basicamente o que Miqueias vai apontar para esse povo. Eles passariam por um momento de dificuldade, de cativeiro, mas haveria um dia, meus irmãos, que eles seriam libertos. E aí essa criança nasceria. E é basicamente essa ilustração que Miqueias vem trazer sobre esse processo doloroso que uma mulher grávida passaria, mas que também eles passariam, mas que o futuro seria glorioso, faria necessário que eles passassem por esse sofrimento. E agora, na segunda parte do versículo 10, a gente vai encontrar a ação misericordiosa de Deus, no qual, após esse momento doloroso de contrações, de parto que essas mulheres que esse povo estaria passando, o Senhor ali as libertaria. Ali o Senhor te salvará da mão dos inimigos. Agora, o mesmo Deus, meus irmãos, que mandou o povo para o cativeiro, é o mesmo Deus que resgatará o seu povo de lá. Não é pelo motivo que estamos passando por algum tipo de sofrimento que Deus se apartará de nós. Muitas vezes o Senhor usa o momento de sofrimento para que o seu nome seja glorificado, para que a gente consiga observar e relembre a necessidade de um Senhor justo e salvador em nossas vidas. 1 Pedro é um contexto basicamente sobre sofrimento, mas que o autor vem mostrar ali que seria necessário passar por aquele sofrimento, que aquele sofrimento ele iria fortalecer a sua fé e a sua perseverança. E é o que Deus vem mostrar para esse povo. E agora, o menino, Judá, nasce. Mas no fim das contas, a redenção dos israelitas ela não se limita à limitação do poder da Babilônia, mas também da culpa do poder dos pecados, que, como eu falei para os senhores, apontam diretamente para a redenção do povo de Deus por meio da cruz de Cristo. Efésios 7 vem mostrar para a gente que neles temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Assim como Isaías 53:5 vem mostrar para a gente que o próprio Jesus, ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim como Jonas precisou ser engolido por um peixe enorme para clamar a Deus e ter vida de volta, Israel teve que ser engolido pelo poder da Babilônia, pelo paganismo extremo, para ver a luz da graça de Deus na sua libertação.
No versículo 11, ele inicia falando de um tempo ainda mais próximo, de um futuro também ainda mais breve, iniciado por um agora, no qual ele fala: agora muitas nações se reúnem contra ti e dizem que ela seja profanada e os nossos olhos vejam o seu desejo sobre Sião. Aqui Miqueias está apontando, meus irmãos, para uma nação que se levantaria, mas ela não se levantaria com as forças das próprias pernas. A gente vê que no início o Senhor usa dos ímpios para se usar de disciplina contra o seu povo. E aqui agora o Senhor está usando do seu povo para usar como disciplina contra o povo de Deus. Mas na verdade o que essas nações queriam não era derrubar o povo. O que essas nações queriam e tinham contra era o Deus pelo qual esse povo servia. Porque esse Deus estava frustrando os seus planos catastróficos. O mundo odeia de forma gritante a igreja de Deus. Alguém pode abrir em João 15, do 18 ao 19, tem como estar no data show? João 15, 18 e 19, vem prefigurar essa ideia do qual a gente fala, que o mundo odeia de forma gritante a igreja de Deus. Não tem data show? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Abriu? Beleza, valeu. O que a palavra vem dizer sobre essa ideia é que se o mundo vos odeia, meus irmãos, saibei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois, pois o mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, pois isso o mundo vos odeia. E aí a gente consegue observar, meus irmãos, quando alguém vem empreitar algo contra nós, o que muitas vezes eles querem empreitar não é contra nós, mas é contra o Deus que nós servimos, pois esse Deus que nós servimos, ele apresenta na sua palavra o seu caráter, que vai de encontro totalmente com a natureza humana, e que nos quebra, e que nos confronta, e nem todos do mundo que estão aí querem ser confrontados. Essa é a verdade do Evangelho. No versículo 12, já pertinho no final, vem mostrar que, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Essas nações que se levantariam contra Deus, mas, entendendo elas aqui agora, que não era pela força das suas próprias pernas, é porque o Senhor estava levantando ela contra a nação e tem um futuro, e tinha um ideal, um objetivo resultante para cumprir. E ele mostra que, no entanto, o que eles não entendem é que esse Deus que atua de forma soberana e que tem um plano para glorificar a si mesmo por meio da salvação do seu povo. Na verdade, o próprio e soberano Deus, eles os ajunta para a sua própria destruição. O texto vem falar para nós que eles ajuntou como feixes na eira, dentro da eira. E a eira é um local onde eram colocados os feixes de trigo que eram ajuntados para posteriormente, pelos animais, serem pisados e ser separado a semente da casca, né? Ou então o trigo do joio. E aí, basicamente, o próprio Deus estava juntando aquele povo contra a sua nação. Não era para, de fato, ser contra a sua nação, condenar a sua nação. Mas, na verdade, isso ele ia fazer para louvor de sua glória e usar o seu povo, aquele que confia nele e segue seus caminhos em obediência, para destruir esse povo ou para separá-los. No versículo 13, ele fala que dessa forma, Deus, de forma soberana, usa seu povo como um agente de juízo contra o mundo. Antes, os ímpios, o povo do mundo, é utilizado como sendo disciplina sobre o povo de Deus pelo próprio Deus. Mas agora, ele vem mostrar, né, que ele vai levantar o seu povo para impor a sua justiça, o seu juízo sobre os ímpios. O povo que se ergue agora para destruir o povo de Deus serão fortemente pisados e esmagados. A força que hoje se encontra no povo de Deus, sua igreja, é para saber discernir na palavra que é a nossa força. O texto vem mostrar para a gente uma figura no qual ele aponta a igreja do Senhor representada por um boi ou um touro. Animal esse que representa um animal forte. E ele diz não só isso, ele ordena ao seu povo que levante e debulhe, separe a semente da palha, separe o joio do trigo. O próprio Deus dá essa autoridade ao seu povo.
E ele continua dizendo que dará chifre de ferro e casco ou unhas de bronze. Como eu falei para os irmãos inicialmente, eles utilizavam das forças animais, como por exemplo os bois, para poder pisar sobre esse trigo. E agora o Senhor vem mostrar uma figura de que esse boi não teria cascos normais, mas um casco de bronze, no qual ele podia pisar ali por muitos e muito tempo, e o seu casco ele não seria desgasto. O terceiro e último ponto vai mostrar para a gente a vitória do povo de Deus, que entrega as riquezas em suas mãos. Como eu falei para os irmãos, há uma separação da semente, da palha, do joio, do trigo, trazendo para a nossa realidade. A nossa missão é pregar o Evangelho, independente de quem qualquer seja. A gente não consegue identificar quem são o povo de Deus, quem são os escolhidos, quem não. Mas o Deus ordena que nós possamos pregar o Evangelho. Na verdade, a nossa missão é pregar o Evangelho e não fazer juízo. O próprio Deus iria fazer isso. E aí, um dos autores vem mostrar que ele vai citar aqui como riquezas, né? Após fazer esse ganho, ele dedicaria esses ganhos, essas riquezas, na mão do Senhor. E aí, um dos autores, quando ele vem abordar sobre esse tema, ele aborda como a alma humana, nesse caso, sendo uma das riquezas. Que, no caso, a gente, como crentes em Jesus Cristo, igreja do Senhor, pregaremos a tempo e a fora de tempo, independente da raça, do povo, da nação. A gente não escolhe a quem pregar, apenas pregamos. O serviço da conversão é com o Senhor. Ou seja, vocês vão colher o que são de Deus em meio a essa tribulação. E esses serão oferecidos como riquezas ao Senhor. Pregue, pois só o Senhor saberá os que são os trigo e os que são seus. Os que não são, serão levados pelo vento. Se a gente pudesse resumir todo o livro de Miqueias, na verdade o capítulo 4 de Miqueias, em uma frase curta, pequena, para que a gente pudesse guardar em nossas mentes e corações, no qual a centralidade do texto de Miqueias poderia ser: o Senhor estabelecerá o seu reino eterno e o seu povo será co-participante pela graça. Mais uma vez, o Senhor estabelecerá o seu reino eterno e o seu povo será co-participante pela graça. O texto inicia mostrando para a gente, Miqueias apontando para um futuro glorioso, no qual a segunda vinda de Jesus Cristo seria aguardada. E aí, como crente de Jesus Cristo, será que de fato a gente aguarda essa vinda com grande esperança? Será que a gente passa pelos momentos de grande tribulação, de dificuldade e consegue não focar no aqui e agora, mas como naquela instrução que a gente recebeu lá no início, olhar para frente, não focar nos problemas e assim enxergar com esperança o que o Senhor, na sua glória, prometeu para o seu povo, que é a vida eterna? Então o Senhor possa nos moldar e dar a segurança que, independente das dificuldades, ainda que a gente ande mancando com dificuldade, cocheando, mas o Senhor promete e dá-nos a esperança do lar eterno para o seu povo. Amém? Eu queria orar nesse momento. Peço que os irmãos fechem os olhos, baixem suas cabeças. Oremos ao Senhor. Senhor, Santo Deus, amado Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado para todo sempre, meu Deus. Louvamos e agradecemos teu nome, pois tu és grande, tu és maravilhoso, misericordioso, bondoso, gracioso. Obrigado por todo o teu cuidado, meu Pai. Obrigado por ser esse Deus tão infinito, tão grandioso, que olha para nós, seres tão finitos, com grande misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, no nosso dia a dia, também, nos nossos relacionamentos, mostrar misericórdias para aqueles que estão do nosso lado. Parece que muitas vezes a gente só quer que o Senhor olhe para nós com misericórdia, mas não sabemos olhar para o nosso irmão com misericórdia. Cuida do teu povo, Senhor Deus, ainda que estejamos mancando, Senhor Deus, ainda que estejamos sentindo dores, ainda que estejamos, Senhor Deus, colocados para longe do nosso lar. Mas saberemos que um dia, Senhor Deus, ainda que mancando, entraremos nos céus, mancando ou não, isso não importa. O que importa é que sabemos e temos uma certeza de que o Senhor guardou para nós e nos mostrou em esperança a tua glória, o teu poder, a instauração do teu reino por completo em nossas vidas. Obrigado por teu grande cuidado e amor, obrigado por tua graça, sabemos que não merecemos. Obrigado por tua misericórdia, sabemos que merecemos, mas o Senhor não nos deu. Continua cuidando do teu povo, continua cuidando da tua casa, continua estruturando o teu templo, a tua casa, o teu povo,
esse templo do Espírito Santo, para que possamos proclamar a Tua verdade onde quer que estejamos, e assim, com nossas vidas, possamos glorificar o Teu nome, onde quer que estejamos, Senhor Deus. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados, nos direciona e nos mostra, Senhor Deus, a cada dia o que Tu queres em nossas vidas. Que o Teu caráter, que o Teu poder, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia possa ser refletida através de nossas vidas, que possamos espelhar e espalhar o Senhor onde quer que estejamos. Continua cuidando de nossas vidas, continua direcionando nossos corações, tira de nós todos aqueles pensamentos que nos afastam do Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, sabemos que poderes espirituais podem estar se levantando contra nós, mas maior, Senhor Deus, é o Senhor que opera sobre todas as coisas, o Senhor que é soberano, Pai. Cremos nessa verdade, e assim que possamos ser guiados na nossa vida, enxergando o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu poder e as Tuas bênçãos sobre nós e sobre a nossa casa. Nos ajuda e nos orienta, e que isso possa nos presentear com um dia repleto da Tua presença. Continua conosco, no nome santo de Jesus, que assim te oramos. Amém.